conscientizar, transformar, amar e amparar. Esses verbos fazem parte do ideal da Ampara Animal, que há 13 anos impacta e transforma a vida de animais em situação de vulnerabilidade por meio das ações preventivas, como seu mutirão de castração. A gente está aqui hoje em parceria com a Pet Love fazendo um mutirão de castração. Mais de 50 animais sairão daqui castrados. Isso faz com que a gente tenha o controle populacional e não só isso, né? A gente colabora para a saúde única, pensando na castração, na saúde do animal, na saúde dos seres humanos, né? Quando a gente fala no controle de zoonose. Então é muito importante ações como essas. Os animais que estão vindo para nós são animais de comunidades, animais de moradores de situação de rua, animais que efetivamente vão sair daqui para adoção, né? É o que a gente espera, tá? Mas é um trabalho que a gente faz com protetores. Então são protetores já cadastrados que a gente convida para trazer esses animais que depois vão para adoção. A gente acaba passando por várias comunidades, né? A gente atende animais realmente carentes, que precisam mesmo de castração, que muitas vezes são na rua, ficam procriando, ficam transmitindo doença entre eles, correndo o risco de serem atropelados. Então a gente fazendo essa castração, esse controle mesmo de saúde, a gente consegue minimizar esses danos, né? Tanto dos animais que vivem em rua, as doenças também. Você não só evita doenças, né, neoplasias, tumores de mamas nas fêmeas, piometras, né, que é uma coisa muito comum, mucometra, que são doenças mesmo que acometem um animal que não é castrado, porque assim, cada fêmea na rua ela tem 10 filhotes. Em 6 meses, no máximo em um ano, cada 10 filhotes vão ter mais 10. E quando você pensa num cão macho, ele pode cobrir até 5 fêmeas por um período e ter 50 filhos, quer dizer, é um absurdo, é algo assim, impensável não castrar. É de suma importância esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje com a Pet Love e que mais pessoas e empresas se dediquem a fazer essa doação. O nosso dia a dia ele é muito sensível, né? Vocês viram hoje o dia da castração, muitas dessas pessoas entregam seus animais muito sensíveis, chorando, preocupado de não tê-los de volta. Então é uma relação muito sensível e por isso que a gente preza pela qualidade e pelo carinho e bem-estar dos animais na hora da castração. O nosso protocolo anestésico é anestesia dissociativa, mas a gente tem um protocolo individual para cada animal. A gente sempre faz uma avaliação pré-anestésica em todos os animais, a gente conversa com os tutores também, para a gente tentar pegar um pouquinho dos históricos, né? Se tem alguma doença, que horas foi a última vez que comeu, porque é necessário o jejum também para esses animais antes da anestesia. A gente faz a auscultação para ver como que está o coraçãozinho dos animais. Se a gente ausculta alguma coisa diferente, um soprinho, alguma arritmia, a gente sempre conversa com o tutor para ver se já tem algum sintoma, algum sinal clínico. Senão a gente acaba falando para os tutores tentarem fazer exames antes de pensar em novamente tentar uma castração. A gente tem toda a equipe formada e equipada para também, caso aconteça alguma emergência, todo mundo atua junto. Na Ampara, a gente realiza a castração minimamente invasiva nos animais, ou seja, a técnica do gancho. Então o animal vai para casa com um pontinho só, e esse pontinho ele é intradérmico, então não tem nenhum pontinho por fora onde o animal possa se incomodar ou até tentar tirar esse pontinho e abrir essa incisão, causar um risco de infecção pós-cirúrgico. Então os benefícios vão muito mais além do que só o animal não sentir dor, e sim de um pós-cirúrgico muito mais tranquilo para ele e para o tutor. Por que a gente faz um método minimamente invasivo? Para que quando esse animal, muitas vezes, tem animais que voltam para as ruas. Então a gente faz um trabalho, por exemplo, chamado SED, que é castração, esterilização e devolução. Isso para gatos. Se ele não tiver algo minimamente invasivo, todos os medicamentos realizados, ele pode passar algum tipo de necessidade. Então a gente preza por isso.
para a Ampara ter uma equipe qualificada como a nossa e sensível como a nossa é de suma importância. A gente vê que não é todo mundo que tem essa sensibilidade, que não tem essa entrega com esse amor que tem o nosso time. Então eu não tenho palavras para agradecer o quão eles são especiais, o tanto que eles se dedicam, o tanto que a gente ama esse time e se importa e quer muito que cada vez mais outras instituições, outras clínicas trabalhem da mesma forma. Para quem ainda não conhece a Ampara, entra no nosso site, no nosso Instagram, Facebook, no nosso YouTube e conheça a Ampara. Ali tem todas as informações, a gente fala como doar, então pode ser via Pix, cartão de crédito, tudo que vocês conseguirem fazer, as possibilidades a gente tem lá no nosso site. É muito importante a doação de vocês para que a gente consiga dar vazão a todos os nossos projetos. Então, claro que a Ampara tem ajuda de algumas instituições, como a Pet Love, mas a doação de cada um de vocês, de pessoa física, também é muito importante para que a gente consiga fazer os nossos projetos, realizar nossos projetos e fazer o melhor para os animais. Então, por exemplo, aquele veterinário que atende aquele tutor, que consegue comprar o seu animalzinho, vacinar o seu animalzinho, manter o seu animalzinho dentro de casa, ele não tem essa urgência da castração, porque ele está atendendo um animal que está sob controle, né? É diferente do veterinário que está do outro lado, né? Atuando nas ONGs, atuando nas comunidades. Esse veterinário, ele tem urgência da castração. Para vocês que estão iniciando na faculdade, fazendo medicina veterinária, tragam esse olhar sensível pela causa animal. Então, muitas vezes você pode se doar, você pode fazer um trabalho voluntário nas ONGs, nos abrigos, trazendo o seu conhecimento. Isso é cada vez mais importante. A gente sabe que a medicina veterinária, muitas vezes, ela não chega até onde ela precisa, né? Naquelas animais carentes, nas pessoas que têm esses animais, nos abrigos. Então, cada vez mais, precisamos de veterinários conscientes que também queiram fazer um pouquinho pelos animais. Então, se você puder tirar um dia do seu mês que seja para ir para um abrigo e fazer o melhor por esses animais, e isso não tem preço e para eles vai ter um valor imenso. Olá, pessoal do VetSmart! Muito bem-vindos a esse nosso novo episódio original. Eu sou Beatriz Minozzi, médica veterinária aqui da equipe de Trade Marketing da Pet Love, e eu vou bater esse bate-papo super gostoso hoje com a Juliana Camargo, que é modelo, jornalista, grande reconhecida como ativista na causa animal e também CEO da Ampara Animal e da Ampara Silvestre. Muito bem-vinda, Ju. Vamos bater esse bate-papo aí gostoso essa tarde. Muito obrigada pelo convite. Tô ansiosa para falar para médicos veterinários, juro. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece aí você ter aceitado. Super especial pra gente. E lembrando que esse nosso episódio tá disponível no formato de videocast e também no formato de podcast nas suas plataformas preferidas. Bom, vamos lá, Ju. Pra gente começar nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho mais de você, né? Do seu trabalho, como que você começou aí na vida da causa animal. Eu costumo dizer que sempre esteve presente em mim, assim, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sou completamente apaixonada por bichos. Isso veio de família, porque minha mãe também é essa pessoa que cuida de bicho na rua, cuida dos bichos dos vizinhos, enfim. Então, é uma coisa bem presente, assim, na minha família. Mas eu falo que o salto quântico foi, assim, depois que eu comecei a ser voluntária em uma organização dentro da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, na Aliança Internacional do Animal. Que legal. Como eu já gostava muito de social e já tinha atuado em outros projetos sociais, eu morava muito próximo a essa ONG, que tinha uma clínica veterinária que, inclusive, atendia os moradores ali da região, né, que tinham animais e tal. Então, eles faziam um trabalho muito importante, principalmente na parte de controle populacional. E aí, eu comecei a ficar muito próxima dessa organização. Virei, assim, uma super voluntária presente, até que a presidente dessa ONG virou para mim um dia e falou assim: Ju,
você já pensou em montar a sua própria ONG? Porque ela falou, você tem tanta vontade de fazer as coisas, você tá tão sedenta, assim, de projetos novos. Ela falou, eu já tô cansada, eu já tenho muitos anos, a gente é um abrigo. E a gente não tem, assim, a intenção de ser mais do que um abrigo, porque essa já é uma demanda muito intensa, né? Esse dia a dia de quem tem abrigo realmente é muito exaustivo. É uma atuação, né? É, exato. E dificilmente a pessoa, ela tem condições de atuar em outro segmento e dar conta, né, de tudo. Então, foi a dica preciosa, assim. E aí ela falou, eu falei com ela, acho que ela tem razão, assim, vou pensar em montar. E nesse mesmo lugar tinha uma outra voluntária, que é a Cassiana, que é a nossa diretora financeira. Então, ela nos uniu. Caramba, que legal. E eu, uma outra amiga minha, que é a vice-presidente da Ampara, que é a Marcele Becker, que é, enfim, modelo também. A gente trabalhava juntas na TV Record, a gente tinha um quadro de entrevistas em conjunto, a gente vivia resgatando o bicho. Então, foi assim, vamos unir as meninas que a gente assim, sabe que gostam de animais. E depois que eu saí da Record, fui pro SBT, conheci a Raquel, que é a nossa diretora de marketing e de operações, que foi, assim, a cereja do bolo. Então, a gente se uniu, então, que é a diretoria da Ampara hoje, né? Somos 4 mulheres. Para quem não sabe, Ampara é um acrônimo, Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Caramba, que legal. Eu achava que Ampara tinha um pouco mais relação com amparo, sabe? Menina, muito legal. Mas tem. Eu falo que é muito perfeito, assim, se encaixou perfeitamente. Assim, não teria como ter um nome melhor do que esse, né? Não, foi assim como uma luva e foi também numa tarde, a gente tomando um café pensando como que seria esse nome. E ele realmente tem esse duplo sentido. Além de ter, né, as iniciais que né, dizem tudo, é bem o que a Ampara faz, né? Essa coisa de amparar, de dar suporte para outros abrigos, protetores e para a causa animal de uma forma geral, né? Porque desde que a Ampara nasceu, a gente vem aí sendo desbravadora e vanguardista em relação a vários temas. Ah, sem dúvida. Gostaria até de complementar que não só para os animais, mas para a sociedade como um todo, né? Porque a gente não pode deixar de falar como a saúde animal está envolvida com a saúde única, né? A nossa saúde, a saúde ambiental. Então, vocês prestam aí um serviço para a sociedade como um todo, né? Perfeita a sua colocação, porque pouca gente sabe desse termo, né? O significado do termo saúde única, né? E o quanto ela precisa ser difundida. Tá tudo interligado. Sim. Né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Impossível. E quanto mais a gente estuda sobre o assunto, mais a gente percebe como as coisas estão interligadas e a importância de cada pequena ação, né? Exato. E Ju, aproveitando aí que você contou um pouquinho da sua história, um pouquinho de como começou a Ampara, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a Ampara, né? Como ela atua, quais as frentes de atuação da Ampara? Olha, para a gente definir como que a Ampara ia atuar, eu também precisei muito de bons conselhos. Assim, eu digo que eu encontrei pessoas importantes e especiais ao longo do caminho. Porque quando você ama bicho, né, que era o nosso caso e que é o nosso caso, você quer fazer algo por eles, mas você não sabe como, você não sabe o que fazer, né? Então, era bem isso, assim, a história de um grupo de mulheres apaixonadas querendo fazer algo para salvar os animais. Só que a gente achava, a princípio, que era isso, pegar um terreno, um abrigo, encher de bicho e cuidar deles ali. Quando eu comecei a entender a problemática de forma mais ampla, e ver que isso era apenas uma gota no oceano, que existia um universo de formas de atuar para que a gente tivesse um trabalho realmente efetivo, a gente parou e falou, não, vamos entender que a gente precisa atuar com prevenção. Né? E foi a melhor escolha que a gente fez. E assim, Bia, é uma escolha muito difícil. Porque você ter que optar entre a parte de resgatar, tratar, né, e levar e colocar esse animal num abrigo, dar suporte para ele ali, é o que o nosso coração manda fazer. Eu acho que é mais físico, né? Quando a gente atua com a prevenção, a gente não chega no material final. Então, a gente não chega naquela coisa de estou com um animal salvando a vida dele. Exato. Então, eu entendo todo o sentimental que envolve nessa escolha. É bem isso, assim. E essa escolha foi muito difícil. A gente, no começo, meteu os pés pelas mãos, saímos resgatando. Quando a gente ganhou, assim, né, a nossa sede, o nosso espaço, a gente falava, nossa, esse quintal tem espaço para uns 30 cães. Queria colocar 500 aqui, né? Vamos começar a resgatar. E aí a gente percebeu que aquilo era uma dinâmica intensa, que eu falo que hoje a conta que a gente faz é muito simples. O nosso tempo mais o nosso recurso. Qual é o melhor lugar para ele ser investido?
né, e em prevenção. Então foi aí que a gente definiu os nossos 3 pilares de atuação, que são educação, né, os projetos de conscientização, sensibilização, que a gente tem linguagens distintas para público infantil e adulto, né, porque a ideia é justamente formar pessoas e informá-las em relação aos temas importantes, né, da causa animal, que envolvem a causa animal, a parte de controle populacional, que também está caminhando muito bem, mas ainda gira um preconceito muito grande em relação a esse tema, né? Ainda São Paulo já tem uma clareza maior em relação a isso, mas eu falo que a gente está numa bolha que não representa, né, o restante do Brasil. Então é muito importante trabalhar sobre isso, unindo, né, a parte de educação e de controle populacional. E aquele tema que todo mundo mais gosta, que é o tema de adoção, né, que é o tema que cada vez mais tem sido muito bem aceito pela sociedade, né? Todo mundo está entendendo a importância de você ter um animal adotado ao invés de incentivar a compra. Então, essas 3 medidas juntas são que vão ajudar, de fato, a diminuir o número de animais nas ruas. Então, a gente decidiu focar aí, mas, justamente por entender o papel importante dos abrigos, a Ampara optou por amparar. Então, a gente se tornou uma ONG-mãe que capta recursos e ajuda outros abrigos e ONGs que também são formalizadas, né, porque é a minoria, né, 90% dos abrigos no Brasil são informais. A causa animal, ela é muito informal, porque ela realmente tem só essa questão paixão, da iniciativa. Né? A paixão pelos animais e tentar ajudar da melhor forma possível, né? É isso, né? Então, no universo do terceiro setor, realmente a causa animal, ela é mais a que se destaca em relação a isso, ao amor. Eu vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer. Né? Então, até nesse sentido, a gente tem ajudado e muito os abrigos a se profissionalizarem, a disponibilizar material jurídico, né? Falar sobre a importância deles conseguirem caminhar com as próprias pernas, no sentido de buscar seu apoio ali na sua cidade, no seu entorno, que, infelizmente, é uma realidade muito difícil, né? A causa animal, ela tá crescendo, ela tá ganhando espaço, mas o apoio é ínfimo, pequeno, né? Diante da necessidade. Então, esses abrigos, esses protetores independentes, principalmente, precisam muito desse suporte. Eu acredito que, assim, por conta da pandemia, né, a gente pode falar que teve esse reconhecimento maior em relação às ONGs, em relação à adoção, né, essa proximidade com os animais e a importância que eles têm para a nossa vida, não só como um animal, mas eles como um membro, né? A gente teve uma noção muito maior da importância do papel do pet na sociedade. E você falando sobre essa questão dos recursos, né, em ONGs menores, eu acho que está muito atrelado a em alguns lugares ainda não estar tão enraizado essa proximidade, talvez. E esse ponto em que a gente está desenvolvendo, né, esse conhecimento da família multiespécie, né, do pet como membro da família, acredito que tende a ajudar mais com que essas pequenas ONGs tenham mais apoio, né? Até pelas pessoas que se voluntariam como lar temporário, não só como dinheiro, né? Porque eu acredito que ainda tem uma questão muito forte e até de descredibilização de alguns lugares, no sentido de, o que vão fazer com dinheiro, não estão direcionando direito. Então, acho que a transparência dos lugares é muito importante, até para a gente poder disseminar mais a importância que tem essas ONGs, né, essas instituições para a causa animal, né, e perder esse mito de que, estão pegando o meu dinheiro para outra coisa, sabe? Muito importante você ter trazido isso, Bia, porque assim, o brasileiro, ele realmente não tem a cultura de doação. Né? Ele é muito desconfiado, de uma forma geral. Eu falo que os bons pagam pelos maus, porque tem uma história ou outra que acaba, né, difamando todo esse universo de causas, e aí isso acaba se tornando, né, uma verdade construída por, né, fake news. E de uma forma ou outra, a gente tem que saber que temos o poder, temos como incentivar
colaborar, fazer com que a nossa realidade seja diferente. Né? Esses protetores que tocam, né, seus abrigos, seus trabalhos, seus projetos de forma independente, não possuem nenhum tipo de ajuda. Né? E essa questão, né, da desconfiança também vai muito de encontro com o que eu citei da informalização. Né? Porque a partir do momento que, né, ela tem um projeto ali com o nome dela, com o CPF dela, e que para contribuir você acaba fazendo o depósito na conta pessoal, isso acaba despertando muitas vezes, né, essa desconfiança nas pessoas. Eu digo muito assim, visite, procure, se informe, esteja lá presencialmente, acompanhe de perto. A gente sabe que, infelizmente, são pouquíssimas as organizações que têm condições de fazer uma prestação de contas, né? Um documento ali exposto, aberto, né, para que ele saiba exatamente onde o recurso está sendo investido. Né? São pouquíssimas as organizações que têm condições de ter essa organização. Sim. Então, se você, aí na sua cidade, eu tenho certeza que tem sempre, eu falo que o protetor é onipresente, está em todos os lugares. Você vai para Fernando de Noronha, a proteção animal de lá é organizada. Então, qualquer lugar tem uma associação com protetores. Então, se envolva mais. Sim. Você falou da questão, né, de você colaborar, não só financeiramente. Se você se aproximar, oferecer o seu trabalho voluntário, o seu tempo, seu expertise, seu conhecimento, ou até mesmo a sua mão na massa, isso é muito importante. Isso ajuda a fazer a diferença. Somando, unindo forças, a gente consegue potencializar aqueles projetos que existem e que precisam tanto de apoio, né? Sem dúvida. Então, depende muito da gente. E como você disse, né, Ju, todas essas instituições não se nutrem apenas do resgate. Elas precisam ter uma organização própria, elas precisam ser autossustentáveis. Exato. Então, qualquer ajuda, independente do setor, ele vai ser bem-vindo. Então, eu trabalho com contabilidade. Poxa, vai ser super bem-vindo o seu trabalho como, né, financeiro na instituição. Eu trabalho com limpeza. Poxa, vai ser super bem-vindo. Então, assim, independente da sua função, sempre tem um espaço ali na causa animal, né? E, Ju, a gente comentou aí sobre as faces de atuação da Ampara. E uma delas, você comentou que é a castração, né? O controle populacional. Sim. E a gente não pode deixar de falar que aqui no Brasil a gente ainda tem uma população considerável que não é castrada, né? Por que você acha que ainda tem esse cenário aqui no Brasil? O que pode estar atrelado a ele? Eu acho que, assim, a gente tem no Brasil uma questão de legislação que ainda está muito atrasada em relação a isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em legislações, né, ou em regras para a medicina veterinária, de uma forma geral, eu acho que ela deveria ser dividida entre a medicina veterinária para animais tutelados, que são animais que têm um tutor responsável, e aqui está, enfim, agora crescendo e ganhando espaço, que eu fico muito feliz com isso, que é a medicina veterinária do coletivo, né? Nossa, que é a medicina veterinária, né? Que bom, meu Deus! Porque, que aí, no caso, é uma medicina veterinária voltada para animais não domiciliados. Sim. E isso inclui animais que estão nos abrigos, né? Então, quando a gente olha toda essa questão de legislação, você entende que ela não pode ser uma só para essas duas situações. Né? São ambientes muito distintos. Muito, né? São realidades completamente distintas. Uma coisa é você falar com o tutor responsável por aquele indivíduo, né, que tem uma responsabilidade sobre ele, que foi uma adoção, né? Ou no caso, esse animal chegou de forma, a gente sempre espera que de forma consciente, né? Que ele saiba o que significa você trazer um animal para dentro de casa, quais são as suas responsabilidades com ele, né? Agora, quando você fala sobre uma realidade em que existe uma superpopulação de cães e gatos em 100% dos municípios brasileiros, você precisa olhar de uma forma diferente. Né? A nossa veterinária, ela costuma falar que é uma medicina veterinária de guerra, muitas vezes, né? Que é você chegar numa comunidade, você montar uma estrutura de Médicos Sem Fronteiras e fazer um mutirão de castração, porque essas pessoas não têm acesso, porque essas pessoas não têm condições de financiar, muitas vezes, uma cirurgia como essa, né? Então, a gente sabe que a realidade, ela é muito dura, né? Então, quando você tem a oportunidade de chegar num lugar como esse
vivenciar e entender como é que funciona essa realidade, sua cabeça muda completamente. Você fala... entende que não é só negligência, né? Sim. Ah, não quero castrar porque eu não quero castrar. A gente Não. vê que tem outras barreiras. Sim, né? muitas vezes a gente sabe que tem a questão do preconceito, né? Que ela Sim. precisa ser muito trabalhada, né? Que a castração, ela oferece vários benefícios para o animal. Não só a questão do controle populacional, né? De evitar crias indesejadas e etc. Mas também na questão de saúde, de evitar Sim. tumores, enfim, cânceres. Então, tem toda essa questão comportamental que precisa ser falada. Mas, além disso, né? Quando você fala, né, dessa medicina veterinária do coletivo, as regras e o nosso entendimento, ele precisa ter um olhar de realidade, né? De como as coisas são na prática, né? Então, claro que a gente gostaria de esperar 6 meses para castrar um animal, né? E é uma realidade que não é possível, porque muitas vezes acontece de você não conseguir fazer a adoção desse animal e a pessoa retornar com ele para castrar. Né? Então, até mesmo quando a gente conversa com muitos veterinários e eles não entendem essa realidade, a gente acaba convidando para participar, né, de um mutirão ou ver como é que isso funciona na prática, né? Porque é uma realidade muito dura, né? A nossa equipe veterinária, eu falo que a gente tem muita sorte por ter encontrado assim pessoas maravilhosas e excepcionais no papel que desempenham, assim. A nossa veterinária fazendo uma cirurgia de castração, eu falo assim, Ju, o nome dela é Juliana também, você é expert, ninguém faz como você. Então eu fico feliz em dizer que a Amparo Animal, quando vai para um mutirão de castração, ela faz a melhor cirurgia. É a melhor técnica, né? São os melhores cuidados. Por quê? Porque a gente faz isso como missão de vida. Sim. Né? A gente tem esse olhar do cuidado, de fazer um atendimento com excelência, né? De inclusive, evitar preconceitos, né? Porque a gente sabe que é uma cirurgia de risco. Sim. A gente sabe e precisa deixar esse tutor consciente, né? Que... Infelizmente, inclusive eu castrei minha cachorrinha faz pouco tempo. Uhum. E né, as pessoas perguntam, nossa, a Nala vai castrar? E eu sinto que, né, principalmente do público leigo, né, não veterinário, ainda tem essa sensação de que a castração é uma cirurgia, assim, fácil, simples, não traz risco. Uhum. E quem tá realmente ali no dia a dia sabe a quantidade de problemas que pode ter e a importância de você ter uma instituição que é séria, Sim. que está preocupada com toda a estrutura, com profissionais, né, bem preparados. Exato. Porque, assim, gente, sobrou um pedículo. Aquilo pode gerar tanto problema que você não tem ideia. Sim. De macho é realmente, de mais fato, é mais simples. simples, né? Mas a cirurgia A da fêmea é muito... É algo muito delicado. Sim, Muito isso delicado. que eu normalmente falo. Eles acabam associando, na verdade, a cirurgia do macho, que é muito associada a essa facilidade, né? Com a da fêmea, que é totalmente diferente, né? Sim, exato. Então, a gente vem trabalhando, inclusive, nisso, sabe? Nessa questão de legislação, nessa questão de trazer para os órgãos responsáveis essa distinção, né, de realidades. Até mesmo quando você fala, por exemplo, de uma realidade de um animal que adoece dentro de um abrigo, né? E que muitas vezes esse animal ele tem uma doença onde o tratamento tem um custo muito alto, né? Como é que você vai fazer para um protetor financiar isso, né? Se ele tem, por exemplo, uma questão ali de contaminação de vários animais que estão com a mesma doença, né? O custo disso é um custo muito alto, né? Então, a gente tem hoje a proibição da eutanásia, né? Que é uma lei super polêmica, inclusive. Sim. Né? Que acabou também trazendo essa questão que nos preocupa no sentido de entender como é que esse protetor, como é que esse líder ali desse projeto vai ter condições de lidar com essas doenças. Porque E sustentar, né? é isso. Porque não é um bicho. Hoje a gente tem o nosso pet, 1, 2, 3 em casa, a gente consegue dar uma atenção ali totalmente personalizada. Agora, Exato. quando você está num abrigo, você está lidando com uma infinidade, né? 50, 30 já é muitos animais para você dar essa atenção, né, personalizada que eles Bia, necessitam. E né? quando a gente vai para Nordeste, olha, recentemente a gente visitou alguns abrigos no Nordeste. Você imagina que a gente visitou um abrigo que tem 1.200 animais. Meu Deus.
Então, é uma situação, assim, muito difícil mesmo. E quando você entende que se não houvessem esses protetores atuando, né, por esses animais, né, porque muitas vezes o poder público é omisso, muitas vezes o poder público não sabe como fazer a gestão, né? Não está ali munido de profissionais ou pessoas que saibam instruir ou que não tem, né, um recurso suficiente, visto que o recurso de castração ele sai da Secretaria da Saúde, né? Então você olha um país com tantos problemas fundamentais de saúde pública, humana, imagina né, quando você fala da causa animal. Então, são protetores que estão ali tentando fazer a diferença, estão ali com recursos próprios, com recursos de pessoas que estão contribuindo, de empresas que estão contribuindo, né? Deveria existir, com certeza, um apoio maior por parte do poder público, mas, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Então, se não houvesse essas pessoas ajudando nessa parte de controle, nessa parte da retirada de animais que estão precisando de tratamento, que estão precisando de ajuda, seria um cenário ainda mais calamitoso do que é. Sim, né? Sem dúvida. É aí que a gente volta, né, na questão inicial do podcast da saúde única, né? Sim. Como um pequeno passo, uma pequena ação, tem uma interferência tão grande para todos, né? Exato. E, Ju, antes da gente abordar outras questões relacionadas à castração, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? Como as questões das zoonoses, né? A importância, mesmo que você falou da castração, para doenças que o animal pode ter. Eu queria comentar um pouco sobre o que você falou, que é outra frente da Ampara, que é a conscientização, né? Quais barreiras vocês encontram, né? A gente comentou algumas aqui nesse comecinho de podcast, mas queria ouvir de você aí como que a Ampara visualiza as barreiras. Olha, essa é uma pergunta super importante porque, de novo, a gente tem muitos Brasis em um só. Então, muitas vezes, a comunicação que eu uso para atingir o sudeste do Brasil, ela precisa ser completamente diferente se eu quero atingir o nordeste ou o norte. Né? O que funciona para um lugar não necessariamente funciona para outro. Totalmente. Né? Então, é uma questão muito cultural, né? Muito. Na conscientização. Esse é um dos maiores desafios da Ampara, que eu falo muito da gente ter essa necessidade de estourar a nossa bolha, de começar a chegar nesses lugares, né, onde a informação precisa ser levada, onde ainda existe um preconceito muito grande Sim. em relação a temas da causa animal de uma forma geral. Né? Então, a questão cultural, ela interfere demais, né? Até mesmo a questão do preconceito, né, com a cirurgia. Acredite se puder, os pais de plantão, os pais de pet de plantão, ainda falam, ai, sério, que você vai, tipo, castrar o meu filhote ou, né, o meu cachorro? E a gente fala, gente, não transfiram a macheza humana pros animais. Não, e o pior é que às vezes a gente pensa, nossa, vai ser de um lugar super afastado, que ainda tem aquela coisa do homem, como aquele patriarcado, né? Mais estabelecido. E às vezes você escuta próximo de você. Eu tive experiências muito próximas em que não quiseram castrar o pet por uma questão de falar, mas vai tirar a masculinidade do meu cachorro. Pois é. Você fala, gente, mas você tá trabalhando com uma questão super cultural. E a saúde, né? São crendices, né? Totalmente. Tem a questão de, o primeiro cio, a primeira cria. Então, você escuta histórias que, enfim, lá atrás foram plantadas e para você convencer as pessoas, esclarecer, né, essas desinformações, muito difícil. Então, de novo, o nosso desafio é conseguir levar a mensagem da melhor forma possível e fazer com que aquela pessoa entenda, que aquela pessoa absorva e que ela mude a mentalidade dela em relação ao que a gente quer informar. Né? Então, a gente conta com uma equipe de comunicação que nos ajuda muito nesses desafios. Né? Esse trabalho de campo também, de ir até esses abrigos, visitar essas regiões, né? Até mesmo quando são aprovadas leis ou estão em discussão, leis super importantes, né? Eu falo, você tem visitado o Centro de Controle de Zoonoses do Brasil? Né? Quando essas pessoas estão querendo discutir alguma questão. De novo, a gente aqui sentado no nosso escritório, atrás do computador, não tem como a gente conhecer a realidade. Não sabe. Né? Não tem como você conhecer o que acontece na ponta. Se você não se enfia, se você não se joga, se você não atua ali, participando, vendo como as coisas acontecem na prática, você não vai ter um conhecimento aprofundado sobre nada.
E você não sabe nem como ajudar, né? Isso. Porque você precisa ter uma noção dos problemas para você conseguir construir uma solução. Sim. Se você não tem contato com o problema, você nunca vai conseguir construir uma solução. Às vezes você pode até citar uma ou outra, mas nem sempre elas estão adequadas à realidade, como você disse, Exatamente, Bia. Então, respondendo a sua pergunta, é totalmente a forma correta de comunicar, de fazer com que as pessoas entendam a nossa mensagem. Perfeito. E, Ju, acho que completando, acho que a gente está conversando aqui, né, com o pessoal médico veterinário, estudante que vai aí se tornar profissional. Como você vê o papel do médico veterinário nessa conscientização? Porque a gente sabe, né, que tem uma influência muito grande no controle populacional, mas como que a gente pode colaborar mais para a conscientização? Olha, a gente quer tanto, assim, sabe, se aproximar cada vez mais da classe veterinária, porque, de novo, não existe causa animal sem o médico veterinário, né? É verdade. E a gente está, assim, vivendo um novo momento, eu entendo, que não era uma realidade até bem pouco tempo atrás, né? De novo, da classe veterinária entender a importância da saúde única, entender a importância do conhecimento da medicina veterinária do coletivo, né? De experienciar isso, de vivenciar. Então, a gente tem percebido um aumento no interesse, né? De entender como que é essa medicina veterinária de guerra, essa medicina veterinária da realidade brasileira, né? Que é tão importante, seja para você trabalhar num pet shop de bairro, ou seja para você trabalhar ali na ponta, no campo, né? É vivência, né? Exato. Não, é sempre bem-vinda. Essa vivência. Então, seria muito maravilhoso se a gente tivesse uma proximidade maior, né? Uma interlocução mais aberta, né? Essa troca é muito importante, porque, de fato, muitas vezes os protetores, eles têm a nos ensinar, né? Porque imagina você ter uma vida inteira ali, convivendo e observando, tendo uma sensibilidade para captar e observar questões que muitas vezes passa batido para uma pessoa que teve ali só o teórico, né? Que teve ali só uma informação teórica, né? Então, eu acho que é uma troca perfeita, eu acho que é uma união de forças fundamental para que a gente consiga ter, primeiro, um atendimento veterinário de excelência, né? Com mais expertise, com mais capacidade de entender a variedade, eu falo, né, enfim, zoonoses, até questão comportamental, porque essas pessoas que convivem, essas pessoas que entendem ali no dia a dia, elas nos dão informações muito ricas, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a ser voluntária dentro dessa comunidade de Paraisópolis, que tinha um veterinário que atuava ali dentro, que era o Dr. Roberto, e quantas vezes eu observei a forma dele saber identificar o que o animal tinha, assim, só com um olhar. E era uma precisão, e era uma capacidade técnica incrível, que eu falo que eu não tenho, nunca tive dom para estudar veterinária, né? Então, eu sou mais uma observadora e admiradora, assim, né? Eu falo mesmo do lado de cá como protetora e como pessoa sensível que sabe observar, né? Sabe como entender as mudanças de comportamento e as mudanças na aparência de um animal quando ele manifesta qualquer sintoma. Mas eu acho que a gente precisa se aproximar mais, né? A gente convida, assim, eu falo que a Ampara está de portas abertas, porque a gente tem muitas ações que poderiam, né, e que podem contar com voluntários, com esse intercâmbio, né? A gente está prestes a inaugurar um centro de controle populacional novo, né, que a Ampara tem hoje, que atua na região do Sacomã, né, que é uma região ali na Zona Sul, que atua exclusivamente com controle populacional e cirurgias que envolvem a castração, que é tumor de mama e piometra, né? Mas que agora a nossa intenção é poder trabalhar, inclusive, com capacitação. Porque você deve saber que, infelizmente, são pouquíssimos os veterinários que hoje sabem fazer a cirurgia da castração minimamente invasiva. Sim. Né? Ia ser até um ponto que a gente ia abordar aqui na nossa Desculpa, conversa. já atropelei as coisas. Vamos embora. Não, porque como a gente, de novo, lida com tutores que a gente não sabe como vai ser esse pós-cirúrgico. Não sabe o cuidado, quanto eles vão ali fazer
a orientação que a gente passa, né? Quanto menos invasivo, melhor. Menos menor problema. o risco, né, que a gente oferece para esse animal. E é uma realidade que a gente tem que pensar. Sim. Não adianta a gente, né, de novo, na nossa bolha, achar que aquele tutor ele vai ter condições de comprar um remédio, né, de fazer o cuidado posterior da forma que a gente gostaria. Não faz a troca do curativo, Isso. você põe a roupinha cirúrgica, não fica com a roupinha cirúrgica, fala para pôr o cone, não fica com o cone. Então, a gente sabe que isso acontece. Sim. Eu acabei de sair da faculdade, eu fiz um estágio lá no OVET, né? Eu fiz na USP. E eu pude presenciar essa realidade, né? Lá a gente trabalha com públicos muito distintos. Então, a gente percebe aquele dono que você vai passar a informação, toda a orientação, e ele vai seguir, assim, do pé à cabeça. Sim. E tem outro que você vai falar que ele tem que voltar daqui uma semana, né, para fazer a reavaliação, e ele volta daqui um mês. Sim. Quando volta, né? Quando volta. E você perde todo o histórico, não sabe como aquele animal ficou. Então, a gente sabe que essa é uma questão muito importante de ser abordada. E, bom, né, sem dúvida é importante você ter levantado aí pra gente a escolha de vocês em abordar, em ter como preferência uma abordagem minimamente invasiva, né? Porque nos nossos mutirões de castração, né, o método usado é o método ALBA, né, que é o método do gancho. Mas a gente ainda tem o adicional de fazer a minimamente invasiva com o método do gancho, né? Então, é uma cirurgia que realmente exige um preparo muito maior, Sim. né? É realmente uma experiência, né? Uma prática muito maior. Mas a gente precisa começar a difundir, a gente precisa começar a capacitar pessoas. Sim. Né? A Ampara, em uma das frentes de atuação que a Ampara tem, a gente vem trabalhando muito com controle de colônias de felinos. Né? E para controle desses felinos, dessas colônias, a gente utiliza um método chamado CED, né? O método SED, que nada mais é que a captura, esterilização e devolução. Né? Então, a intenção só é controlar aquela população, Sim. fazer com que aqueles animais não procriem. Sim. Né? E são animais ferais, animais que não podem ser levados para abrigo. E que muitas vezes nem devem ser levados para abrigos, porque os abrigos estão superlotados e a intenção realmente é fazer com que aquele animal pare de procriar. Sim. Então, para essa técnica, para esse método, na verdade, é fundamental a minimamente invasiva. Porque esse animal, ele vai ficar 24 horas em observação e ele vai ser sair. solto em seguida, né? E é um método difundido no Brasil, difundido no mundo inteiro, e no Brasil ainda está engatinhando, é muito embrionário, né? Então a gente procurou, a Ampara tem feito essas ações no Brasil inteiro. Então tem regiões do Brasil, estados inteiros, onde a gente não conseguiu achar nenhum médico veterinário com a experiência em minimamente invasiva. Caramba. Por isso que a gente sentiu essa necessidade tão grande em focar nessa parte de capacitação, que é super importante. Então, a gente tem feito alianças e parcerias, né, com veterinários, clínicas veterinárias, enfim, até mesmo com faculdades e pós-graduações, onde a gente insere essa prática, né, para que os médicos veterinários saibam utilizar essa técnica. Então, é super importante que a gente tenha mais opções, né? E que aquele corte convencional, Nossa. né? Aquela cirurgia que é muito mais invasiva, exato, ela, aos poucos, né, passe a ficar em desuso. Passada, né? Isso, ultrapassada, exato. Não, e super importante. Volta a ser um favor para a sociedade, né? Exato. Assim, principalmente veterinário, a gente tem acesso a cada vez métodos mais atualizados que tragam, né, menos prejuízo, assim, menos problemas Pros animais. para os animais. Então, só coisas boas vindas da Ampara, né? Então, você comentou lá que vocês tiveram que fazer escolhas no começo e no fim a gente percebe que vocês ajudam de todas as formas possíveis. Então, na verdade, a escolha... Na verdade, não foi uma escolha, vocês ajudam direto ou indiretamente, né? Sim, é uma verdade. É que realmente a gente teve que priorizar, sabe? Sim. Então, é aquela coisa, porque como sempre é muito difícil a questão dos recursos, a gente precisa concentrar naquilo que dá mais resultado, né? Porque a gente precisa ter um impacto positivo na sociedade, né? Então, a gente precisa
olhar se os nossos esforços estão, de fato, fazendo a diferença. Com certeza. Então, é uma escolha difícil, muitas vezes, né? Eu Porque imagino. você sabe como é... Se você pega um animal que muitas vezes foi atropelado, um animal machucado, né? Que uma cirurgia ortopédica tem um custo altíssimo, né? E aí você precisa fazer a conta, quantas castrações eu faria, né? Converter, né? E até uma coisa super importante de dizer... hoje nós temos 11 médicos veterinários contratados na Ampar Animal, né? A proteção animal, ela vem se capacitando, se especializando, se profissionalizando de forma com que hoje é possível contratar equipes veterinárias, né? Então, hoje você percebe que é um nicho de mercado. Sim. Né? Então, seja através mesmo do poder público que contrata, né, médicos veterinários para atuar na medicina veterinária do coletivo, seja através dessa parte das organizações, né? Então, você percebe que fortalecendo a causa animal, todo mundo ganha. sai ganhando. É isso. É verdade. E Ju, voltando aí, ainda continuando na questão da castração, mas voltando um pouquinho em coisas que a gente já falou sobre abandono, né, maus tratos, a gente sabe que tem uma correlação muito importante entre o abandono, maus tratos, com animais não castrados, né? Como você vê essa ação da Ampara, né, de controle populacional como benefício para esses problemas que eu citei agora? De novo, assim, a nossa prática, a nossa experiência, a nossa vivência faz com que a gente veja todos os dias um cachorro que pulou na casa da vizinha e acabou cruzando com a fêmea que não era castrada. E essa fêmea fica prenhe e muitas vezes isso faz com que este animal seja abandonado. Que essa pessoa, enfim, cometa um crime, porque é crime. É importante que todo mundo saiba que o abandono de animais é crime. Infelizmente, as penas são brandas, então não leva ninguém à prisão. Mas é importante saber que isso também está mudando, né? Que a proteção animal e a sociedade, de uma forma geral, tem cobrado isso, né? Para que as coisas evoluam nesse sentido. Mas, infelizmente, isso faz muito com que as pessoas acabem abrindo mão, né, dos seus animais, porque muitas vezes não têm condições de arcar com os custos, né, dessa ninhada, desse animal, enfim. E até mesmo... eu falo que é uma falta de responsabilidade, né? De novo, a educação, a informação sobre guarda responsável, ela é muito importante, né? O tutor, ele precisa saber o que compete a ele a partir do momento que ele traz um animal para sua casa, né? Para o seu seio familiar, enfim, para dentro, né, do seu ambiente, né? Então, é uma coisa que precisa ser dita, a pessoa precisa entender. O abandono é algo que, infelizmente... acomete o Brasil em um número muito impressionante e preocupante, né? Chega a 30%, né, o número de animais que são abandonados em algum momento da vida. Seja na velhice, seja quando adquiriu uma doença, ou seja quando a fêmea fica prenhe, né? A questão, por exemplo, da preocupação em esse animal não procriar faz com que muitas vezes a pessoa dê anticoncepcionais, né? Remédios que fazem com que esse animal possa desenvolver tumores. Então, isso também está totalmente atrelado à castração, né? Então, ela usa um método que para ela é mais barato ou tá ali, né, realmente mais fácil, mais acessível, mas ela não pensa a longo prazo, médio e longo prazo, quais são os malefícios que aquela ideia vai trazer para esse animalzinho, né? Então, você percebe que está totalmente interligado ao abandono, porque se esse animal fica doente, as chances dele ser abandonado são muito maiores, né? Se ela é uma cria, no caso, uma gravidez indesejada, também aumenta e muito. A quantidade de fêmeas que são abandonadas prenhes ou com suas ninhadas é, assim, absurda. É algo muito, muito, muito cruel. Você vê a quantidade de protetores que postam todos os dias, né? Olha o meu resgate. Então, são fêmeas, mãezinhas, com filhotes, com ninhadas enormes, né? Porque a gente sabe o quão difícil é e o quão custoso é cuidar, né, de uma família inteira. Por isso que é sempre muito importante a gente bater nessa tecla. Castre o seu animalzinho. Seja ele né, tutelado, ou seja ele de rua, ou de protetor, de abrigo. Porque muitas vezes você fala, ai, eu não vou castrar porque o meu está dentro do meu ambiente protegido. Acontece do cachorro pular, ou acontece do cachorro escapar, ou acontece alguma situação
A gente sabe o que um macho é capaz de fazer para alcançar uma fêmea no cio. Menina do céu, eles enlouquecem, eles andam quilômetros, eles pulam muro, eles pulam grade. Não há limites. Não há limites, não há limites. Até pela própria grade já aconteceu de macho cruzar com fêmea. Então, gente, vamos evitar, né? Sim. Prevenção é o melhor caminho sempre. Eu acho que é legal a gente até retomar esse ponto com a outra pergunta que eu fiz para você agora há pouco, sobre como nós, médicos veterinários, podemos ajudar na conscientização, né? Então, eu acho que assim, não só em relação à população, à castração, mas a gente trazer essa conscientização da importância que é ter um animal em casa, né? Dos cuidados que ele precisa, como deve ser o ambiente em que ele deve ficar. Então, por exemplo, em relação a gatos, essa questão de deixar ele solto, livre para passeios, o quanto ele está exposto não só a doenças, mas também a questão, né, de... A maldade humana. Você não sabe, né? Às vezes seu gato sai e não volta. Isso. Fica 3 dias, volta todo machucado. Ele foi briga de gato. Até que ponto foi uma briga de gato? Vai esperar ele não voltar mais, né? Então, eu acho que assim, é super importante a gente trazer aí como um papel do veterinário não só a conscientização em relação à castração, mas trazer o todo, né? Então, falar sobre a importância que tem a ação do homem, né? De nós humanos para o bem-estar do animal, né? E o quanto isso... Pode ser até um pouco polêmico falar, mas o quanto isso reflete no nosso bolso, né? Você comentou do anticoncepcional, que muitas vezes é escolhido, né, por ser uma opção ali mais barata, mais imediata, mas qual vai ser o custo posterior? Isso. Primeiro lugar, o custo para o animal, né? Que, coitadas das fêmeas, quando a gente vê um caso, né? É horrível. Mas... eu acho que muitas vezes a gente tem que tocar no ponto do bolso, do financeiro. Sim. Pro tutor entender que às vezes a escolha dele, no imediato pode estar sendo mais barata, mas ao longo prazo não está sendo mais barata. Exato. Né? A conta chega. A conta chega. O papel do médico veterinário é fundamental, porque ele é a referência, né? Então, a recomendação sobre, né, a importância da esterilização desse animal, né, de procurar, muitas vezes, um serviço da prefeitura, né, buscar o atendimento a preço popular, que, de novo, está crescendo cada vez mais no Brasil. Existem opções que são acessíveis. Então, essa instrução, essa recomendação é muito importante. Né, porque, de novo, o tutor ele precisa ser orientado. Né? E ele tem realmente o médico veterinário como aquela referência, como aquela pessoa que vai orientar, que vai recomendar, que vai dizer para ele o que precisa ser feito. Sim. Né? Então, de novo, essa vivência, esse conhecimento da realidade, né, desse problema de superpopulação de cães e gatos, precisa ser... estar ao alcance de todos os médicos veterinários. Ele, na verdade, está. Então, só precisa se interessar para... passar, né? Exato, é isso. E a gente vem falando, vou até contar para você um tema que a gente vai trazer na nossa campanha agora de 2023, para você entender a importância do médico veterinário em todas essas questões. Não sei se você já ouviu falar sobre a teoria do elo. Nossa, eu ia abordar sobre a teoria do elo quando a gente começou a falar sobre maus tratos, quando você falou sobre conscientização, principalmente das crianças. Eu acho que é um assunto importantíssimo a gente trazer. Muito importante. Também está engatinhando no Brasil, né? Nos Estados Unidos esse assunto já é abordado há muito tempo. Esse método já é utilizado pelo FBI, né? E é um método preciso, é um método que realmente mostra que não existe uma violência... separada da outra, né? Quando você fala sobre violência doméstica e maus tratos animais, existe uma interligação, né? Os animais, eles acabam sendo as sentinelas que indicam que naquele ambiente existe um outro vulnerável em situação de abuso. Sim. Isso é uma realidade, né? Então, mais uma vez, quando a gente envolve, e é o que a gente está fazendo já desde a concepção da campanha, envolvendo a classe veterinária, porque o médico veterinário, ele acaba sendo um agente de identificação. Totalmente. Né? Ele sabe identificar se aquele animal está sofrendo abuso, se ele está sofrendo maus tratos. E é um papel muito delicado. Só que ele precisa do quê? Ele precisa de toda uma estrutura que dê apoio
para essa denúncia, para que essa denúncia seja apurada e para que esse caso seja exato, porque novamente, no Brasil, a questão de leis ambientais, leis de crimes ambientais, que envolve a causa animal, ela está muito lenta, né? A gente teve um avanço recentemente, né? Que hoje já foi criminalizado, maus tratos contra animais, só que a gente tem um caminho longo a ser percorrido, né? Mas a sociedade vem cobrando e, principalmente, né, os policiais estão cada vez mais também trazendo essa... eu falo que é uma questão muito particular, muito pessoal, porque você tem aqueles temas que te tocam mais, que te sensibilizam mais, né? A gente tem hoje aí delegados da causa animal que são muito conhecidos no Brasil e que acabaram dando voz para uma série de problemáticas reais, né? Então, quando você vê que tem um policial que ele já tem uma sensibilidade para atuar com a causa animal, guarda esse telefone, meu bem, pega essa pessoa. Nossa, se deixa na carteira. É isso, porque se você conhece a lei, eu falo muito isso, se você quer denunciar maus tratos, imprima a lei de crimes ambientais e chegue fazendo valer a lei. Sim. Porque essa lei, ela precisa ser cumprida. Então, muitas vezes, a gente precisa identificar aquele indivíduo, aquele profissional que tenha uma sensibilidade para o tema, né? Então, mais uma vez, é uma rede de colaboração que precisa funcionar para que a gente chegue na pessoa que está cometendo o crime e para que ela seja punida da melhor forma possível. Sim, né? sem dúvida. Então, de novo, a gente precisa de um envolvimento da classe veterinária com a proteção animal, né, com todos os agentes públicos, com todos que possam estar envolvidos para a gente construir uma sociedade mais justa, não só para nós humanos, mas para os animais que dividem, né, esse espaço com a gente. Sem dúvida, Gil. Eu acho, assim, fico agradecidíssima de você ter abordado esse assunto, porque nem todos tiveram acesso ainda a essa teoria, e eu acho que é muito importante a gente trazer a relevância do médico veterinário, né, como reconhecedor do ambiente. Então, quando você está fazendo uma anamnese, você não está fazendo só uma anamnese. Você está entendendo todo um contexto daquela família. Sim. Nisso, você consegue ajudar até membros da família. Então, se aquele animal sofre maus tratos, quem dirá outros membros da família? Aquela criança, aquela mulher. Você consegue gerar um benefício para a sociedade como um todo. E, às vezes, você pega o oposto. Você vê... você não relacionou um maltrato com o animal, mas você percebeu algo naquela criança que veio trazer para uma consulta e você consegue correlacionar. Isso mesmo. Então, parece pouco, mas o médico veterinário precisa estar tão atento a tantos detalhes, né? E eu acho que ter conhecimento sobre essa importância, sobre como levar adiante, né, assim... É super importante. É super importante. E até hoje, no Brasil, você consegue encontrar literaturas falando sobre esse tema, né? Foram muitos livros que já foram traduzidos, né? A gente conhece um coronel da Polícia Ambiental que fez a sua tese de doutorado na teoria do elo, né? Então, ele tem alguns livros com conteúdos muito ricos. Então, eu convido todo mundo a procurar, a pesquisar. E muito em breve a Ampara vai estar lançando uma campanha maravilhosa e muito importante para falar sobre esse tema que engloba a violência de uma forma geral, né? De novo, tá tudo interligado. Tudo interligado. A gente tem que estar atento. Não tem como fugir. Não. Bom, mudando um pouquinho, mas não tanto aí o que a gente está abordando. A gente comentou aí sobre maus tratos, abandono, né, questão dos anticoncepcionais, todos esses problemas que podem estar relacionados com animais não castrados. E a gente acho que abordou um pouquinho menos sobre as zoonoses e talvez, né, abrir espaço para você citar outros problemas que você acha que são relevantes assim para a gente abordar com os médicos veterinários e estudantes. Eu vou enfatizar novamente a questão que a gente precisa ter em mente, né? A medicina veterinária voltada para animais tutelados e a medicina veterinária do coletivo, que são animais que não possuem um responsável, não é? São animais desabrigados.
quando você fala em animais que vivem no coletivo, que vivem, seja ele dentro de um abrigo, ou seja, né, numa matilha, num lugar onde eles se concentrem, né, a gente sabe que por não possuírem, né, uma alimentação adequada, né, uma condição de vida adequada, aquele animal está na chuva, está no frio, ele está ali totalmente suscetível a adquirir doenças, né, ele se alimenta de outros animais que podem fazer com que ele contraia doenças e etc. Né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa entender. Né? A gente precisa pensar de forma ampla e massiva. Se você tem hoje, né, casos como esporotricose, né, que está acometendo o Brasil todo, cada vez mais a gente vê que não é só mais uma região endêmica. Sim. É uma realidade de praticamente todo o Brasil. Né? Quando você fala de leishmaniose, quando você fala de doenças que, para serem tratadas, exigem um investimento muito alto, exigem uma atenção especial, exigem que aquele animal ele esteja, né, separado em um lugar onde ele tenha condições de ser tratado, a gente precisa parar e pensar, é possível? Né? Como que é possível fazer o atendimento desse animal? Né? Eu conto com a ajuda do poder público, eu posso contar com a ajuda da Secretaria de Zoonose, por exemplo, né? Ou da Secretaria de Saúde. A gente, em situações como essa, a gente não pode deixar o poder público omisso. Né? É um papel das Secretarias de Saúde responder por esse tipo de situação. Né? Então, muitas vezes os protetores eles precisam tomar atitudes ou, né, decisões que não competem a eles. Né? Claro que eles estão na linha de frente, claro que são eles que estão retirando esses animais das ruas, mas é uma decisão e é algo que é muito difícil e delicado para esses veterinários, que são os veterinários que assinam por aquele abrigo. Né? Então, é importante também dizer que a Ampara, todos os abrigos que são cadastrados na Ampara, tem um médico veterinário responsável assinando por aquele abrigo. Né? Então, para a gente poder beneficiar, é importantíssimo e é fundamental que esse abrigo tenha um médico veterinário responsável. Né? Então, muitas vezes a gente ouve dos médicos veterinários, como é que eu vou assinar pela responsabilidade desse animal, sendo que a gente não tem condições de tratá-lo? Então, é fundamental envolver o poder público nisso. Eles não podem ficar transferindo a responsabilidade para a proteção animal ou para o médico veterinário independente que está ali ajudando aquele abrigo, ajudando aquele protetor, ajudando aqueles animais. Né? Então, a gente vê que cada vez mais essas zoonoses são presentes, o custo desses tratamentos são altíssimos. O tratamento em si já é complicado, muito né? Quando complicado. A gente trata de zoonose, normalmente são tratamentos aí que requerem muito desempenho do tutor, do médico veterinário. Então, a gente vê casos, por exemplo, tem casos que protetores entram em contato com a gente porque eles contraíram esporotricose. Né? A gente recebeu uma foto de uma protetora do Rio de Janeiro que estava com uma ferida no pescoço muito grave e ela não estava conseguindo atendimento. A gente teve que acionar um contato nosso para ela conseguir o atendimento na Fiocruz. E hoje ela está sendo assistida, mas é um tratamento assim, longo, um tratamento caro, e que ela conseguiu a disponibilização desse medicamento gratuitamente, porque ela não teria condições de arcar com esse custo. Né? Então, novamente, a gente precisa envolver o poder público, precisa se informar sobre o que existe de disponibilidade para que tanto os animais quanto os responsáveis por esses animais sejam tratados, caso necessário, porque a gente não pode fechar os olhos para os riscos para a saúde humana. Totalmente. Né? A gente, como protetor, muitas vezes fica, né, melindrado de falar sobre esse assunto. Não, né? Mas acho que é super relevante. Porque como que a gente vai cuidar do próximo se a nossa saúde também está em risco, né? Exato. Então... E essa é uma das principais questões, Bia, porque os protetores, eles se abandonam. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Né? Então, essas pessoas também precisam ser olhadas. Tá aí também, eu falo que esse novo momento da Ampara está fazendo com que a gente também amplie essa rede de ajuda, porque até hoje a gente sempre focou nos animais. Nessa assistência para os animais, que, óbvio, faz com que seja um alívio para esse protetor. Mas como está a saúde psicológica dele? Como que está a saúde física dele? Essas pessoas, normalmente, elas são abandonadas. Sim. Por elas, pela família, pelo entorno. Porque nem todo mundo entende a missão daquela pessoa, né?
Eu vejo que muitas pessoas... Eu tenho até uma conhecida que trabalha muito com essa causa animal de forma independente, então ela resgata muitos animais. Mas ela, mesmo com o suporte de colegas, suporte de médico veterinário, ela não tem aquele apoio de toda a comunidade que ela precisa. Ao contrário, muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas contribuem com aquela... potencializando aquela doença, abandonando animais ali, porque identificam ela como uma pessoa que gosta e cuida. Né? Sim. Não, isso é totalmente complicado, né? Lá na faculdade, não sei se isso acontece com a Ampara, ou acredito que aconteça. Lá na faculdade, perto do hospital, né? Como o hospital é dentro da instituição, diversas vezes a gente tinha animais abandonados na rotatória. Sim. Porque o tutor não tinha condição de arcar com o custo do tratamento. Ele falava, alguém vai achar aí e vai cuidar. E a gente se virava nos treinos para fazer vaquinha para doar, dar lar temporário. Mas chega uma hora que você não tem mais assim, não tem de onde tirar, não tem mais força, não tem... sua rede também de pessoas que conseguem alcançar os outros para doação começa a ficar, assim, esgotada também. Sim. Então, sem dúvida, trazer a importância de trabalhar o protetor também trabalhar com a causa animal, né? Isso. Porque é dar força para que essa causa continue, que ela tenha forças para prevalecer e aumentar, e quanto mais bem estruturada, mais gente entra na causa animal, né? Sim, e para que ajude também, porque é uma linha muito tênue, a questão de proteção e acumulação. Né? Então, a gente percebe uma realidade, né, de protetores que acabam vivendo uma rotina muito dura de casos de maus tratos e de situações em que eles não confiam mais em relação a colocar aquele animal para adoção, né? Deixar outra pessoa levar. Ela tirou da rua, ela recuperou, ela deu sangue por aquela vida, né? Ela acha que ninguém vai cuidar melhor ou tem medo dele ser abandonado, enfim. Então isso muitas vezes faz com que aquela pessoa, ela, né, queira cuidar e ela vai pegando mais animais do que ela dá conta de cuidar e ela vive naquela situação de acumulação. E isso é bem comum, é uma realidade bem comum, né? É um perfil psicológico, inclusive. E, claro, essas pessoas são vítimas. Sim. São vítimas do entorno. Porque muita gente e vários setores contribuem para que aquela pessoa, aquele ser humano chegue nisso. Né? Então, mais uma vez, a importância, né, de todos olharmos para essa questão, né, e principalmente envolver e cobrar do poder público a responsabilidade deles em relação a tudo isso. Sem dúvida. E a gente trouxe mais um assunto importante, que é a questão da acumulação de animais, né? Que, bom, não sei o quanto isso é difundido, mas eu acredito que ainda também está em baby steps, né? Para ser difundido. E chega um ponto em que essa pessoa, ela também acaba não tendo condição de dar o melhor para o animal, isso. Né? Porque, como você disse, ela acaba se isolando tanto do ambiente que ela não tem mais o apoio. Ela não tem uma rede de apoio para que possa ajudá-la a suportar aquilo, né? E começa a definhar o que ela oferece para a causa animal, né? E muitas vezes ela nem enxerga a situação em que ela está. Não. Ela adoece psicologicamente por viver naquela situação, né? E, de novo, existem muito mais pessoas que contribuem para que aquilo se perpetue e que piore do que, né, pessoas que colaboram. Então, aquela pessoa, muitas vezes, ela nem percebe o caos que ela está vivendo. Sim. Né? E ela passa a porque é de pouquinho se em pouquinho, negligenciar. Exato. Né? Não é de um dia para o outro que ela acumulou animal e que ela está naquela situação. Ela pega 1, pega 2, pega 3. E ela não vai vendo que aquilo está, né, se potencializando. Sim, exato. Então, acredito que esse apoio da Ampara seja super importante, até para que a gente possa também alcançar essas pessoas, Sim. né? Não só instituições, mas também esses independentes que fazem um trabalho importante. Super. Né? Até mesmo, acredito que de linkagem com instituições, porque acabam dando um suporte
para instituições que não estão abarrotadas, não tem mais... assim, não conseguem absorver mais a demanda, elas acabam ajudando com lar temporário, direcionam para pessoas que estão, né, que podem ajudar, então elas fazem um papel super importante na rede, né? Sem dúvida. É muito assunto importante, né, Sim, gente? é muita Cada coisa. coisa que a gente vai puxando Daqui a pouco aqui, é muito... É muita coisa que a gente não tem noção. Amplo. E Ju, aproveitando que a gente falou aí sobre as zoonoses, sobre maus tratos, e um pouquinho sobre a Ampara e a castração. Como vocês atuam hoje, né? Você comentou um pouquinho sobre a técnica, né, do minimamente invasiva, mas como que vocês atuam como estrutura, como que, né? Como que é a ação de vocês em relação à castração? Bom, a Ampara tem 3 frentes de atuação, né, com a parte de esterilização. A gente tem a estrutura que eu falo que é parecida com Médicos Sem Fronteiras, né, que são mutirões itinerantes, que a gente monta uma estrutura, né, em lugares onde as pessoas não têm acesso, né, a atendimento veterinário. Então, são estruturas móveis que a gente consegue levar para, né, qualquer região. Como a gente fez, por exemplo, em Fernando de Noronha, que lá foi feita a maior ação de esterilização de gatos ferais no mundo. A gente entrou pro livro dos recordes. Caramba, que legal. Noronha... E lá tem uma questão que o pessoal normalmente não sabe, né? Eu acabei descobrindo porque o meu professor de epidemiologia, ele foi fazer um estudo em Noronha sobre gatos ferais. Olha! Porque como não tem predadores, enfim, toda uma questão, o crescimento dessa população é absurda, né? E não tem um suporte. É a maior quantidade de gato por habitante em ilha no mundo. E, assim, exterminando espécies silvestres que só existem lá. Então, é um problema... Esse é um assunto também super polêmico, conflito silvestre doméstico. Sim. Né? Porque nessas regiões, a gente sabe que não deveriam existir animais domésticos, porque eles realmente exterminam, né, os animais silvestres. Então, a gente sabe que diante da lei, o ICMBio teria autorização para a eutanásia desses animais, porém a sociedade não tolera, né, essa prática, então eles nos procuraram para a questão do controle ético, né, então nós levamos uma equipe gigantesca com armadilhas para captura, esterilização e devolução de gatos selvagens. Caramba, Na primeira ação foram 736 gatos capturados. Nossa. Foi assim, um número muito superior ao que a gente imaginava, né? Isso foi em quanto tempo, Ju? Desculpa interromper. Esse foi um trabalho grande, porque a gente foi primeiro fazer o censo, né, o levantamento populacional nas residências, a gente passou em 100% das residências de Noronha, e uma estimativa populacional dos animais de vida livre, então esse número foi bem subestimado, porque eles ficavam bem escondidos, só depois que a gente instalou as armadilhas, que a gente foi ver a quantidade de gato que existia ali, né, então, ao todo foram 30 dias de ação, quase 50 pessoas nessa ação. Nossa. Porque é uma realidade bem distinta você trabalhar com gato de vida livre. Sim. Né? A captura acontece na madrugada, enfim. Então, é toda uma dinâmica bem específica, assim. Então, essas ações, elas podem ser montadas em qualquer região do Brasil. E são ações super importantes que normalmente acontecem em massa, né, com uma equipe muito maior. A gente tem a nossa unidade móvel de atendimento veterinário, que é a UmaVet, que ela também é 100% voltada para atendimento de castração, que a gente leva essa unidade móvel também para lugares de difícil acesso. Então, ele já possui uma estrutura interna, que é uma clínica veterinária mesmo, toda montadinha, bonitinha, né, para só estacionar o nosso ônibus e, claro, também precisa montar a tenda de recepção, né, algumas estruturas ali que também são móveis. E a gente tem a nossa clínica, né? Que aí é o CCPA, que a gente chama de Centro de Controle Populacional Animal da Ampara. Que a gente está em vésperas de abrir o nosso segundo, né? Que foi um imóvel cedido pela prefeitura, inclusive, né? Novamente, ele é totalmente voltado para controle populacional, né? Esse centro de controle populacional, ele é voltado para atendimento de protetores e população de baixa renda, né? Então, que são cadastros que, inclusive, são enviados pela prefeitura de tutores que não têm condições de arcar, né, com uma cirurgia, com o custo de uma cirurgia, e principalmente os protetores de animais, que são pessoas que têm em suas casas, em seus espaços, centenas de animais e que não teriam como custear as despesas desse atendimento. Então, a gente tem uma equipe veterinária fixa, né? E para essas ações itinerantes, a gente contrata equipes volantes. Então,
a gente espera expandir. Eu falo que se você perguntasse, Ju, o que você gostaria de ter recurso para castrar no Brasil inteiro? Para fazer uma ação coordenada de controle populacional, principalmente de animais de rua. E assim, dos animais que estão em abrigos. Esse abrigo que a gente visitou, desses 1.200 animais, 80% estão sem castrar. Nossa. Não, e é pior, né? Porque eles ali tudo Exato, junto eles começa a separam, aumentar. mas sempre acontece de escapar e de acontecer novamente. A gente sabe o que é o cheiro de uma fêmea, Sim. se os machos enlouquecem, eles brigam entre Não, é si. sem controle. É uma loucura, é uma Não dá. loucura. Então a gente já está montando um plano para fazer todo o atendimento para esses animais, para essa organização que implorou por ajuda e a gente está levantando recursos para ajudá-los. Uma equipe que a gente vai deslocar daqui para lá. Mas a ideia é que a gente possa... Eu falo que a gente tem que sempre otimizar as nossas viagens. Então, quando vai a equipe veterinária daqui, a gente sempre conversa com os médicos veterinários dessas regiões para que seja possível a capacitação, né? Então, a gente sempre tenta fazer com que a nossa veterinária, que tem uma expertise nessa questão da esterilização pela técnica minimamente invasiva, pela técnica do gancho, né? Então, como são vários dias de ação, quando a gente, né, se desloca, a gente aproveita ao máximo essa viagem. Então, a ideia é integrar, fazer com que outros veterinários passem por essa experiência e aprenda a técnica atuando ali na prática. Então, a gente tenta sempre otimizar ao máximo possível essas viagens para fazer com que esse legado fique na região. É uma ação completa, né? É isso, exatamente. E junto com essas ações, vocês fazem a ação de conscientização, né? Sim. É fundamental fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo ali, né? O porquê que esse animal está sendo esterilizado. Não é só castrar, um serviço gratuito e pronto, né? Então, a gente tem desde TVs que ficam passando os nossos vídeos informativos, panfletos informativos que falam sobre a importância da castração, né? Que já munem de informação esse tutor, para que caso ele tenha outro animalzinho, ele também procure fazer o mesmo, né? E principalmente para que todo tutor que chegue com seu animal, ele receba a informação, ele tenha uma troca com esse atendimento, né, que está sendo feito, para que ele saiba, né, primeiro, o porquê que esse atendimento está sendo feito, como são os cuidados posteriormente a esse atendimento. Então, falou que as meninas, elas têm, assim, o dom de fazer com que as pessoas entendam de forma super didática, né, sobre como que esse atendimento vai ser feito, porque até o medicamento posterior à castração ampara a entrega. Caramba, é completo mesmo. É completo. Nossa, Ju. E, bom, aproveitando que a gente tá falando aqui da castração, vocês normalmente fazem quantos animais em um dia de serviço, né, de apoio? E como normalmente é o calendário de vocês? Até pra gente depois abordar sobre voluntariado. Eu falo que as nossas veterinárias, elas não são muito referência, assim, porque... Faz muito. Elas são... Highlander da veterinária. Total. Que é uma prática, a Ju castra 60 animais sozinha. Meu Deus. Sozinha. Tem que ter um preparo físico ali. E ela não perde um animal, meu amor. A gente tem uma Nossa. taxa baixíssima, assim. Inclusive mais baixa do que a gente vê por aí de uma forma geral, né? Em estatísticas que a gente vê de uma forma geral. Porque, de novo, é uma habilidade, né? A gente tem que reconhecer que ela já tem uma habilidade muito grande para a prática em si. E, obviamente, todos esses anos praticando, ela foi aprimorando essa técnica, né? Então, quando você a observa, tem veterinários que falam, gente, é impossível conseguir, né, acompanhá-las, assim. Mas, de novo, é algo que a gente não pode tomar como parâmetro, né? Claro que numa ação dessas que a gente faz de estruturas móveis, o que a gente tenta é levar uma equipe de pelo menos 6 médicos veterinários entre pré-cirúrgico, cirúrgico e pós, né? Que são 2 em cada setor, né? Para que a gente consiga castrar em média 100 animais por dia, né? Então fica uma média de 50 animais para cada cirurgião, né? Que a gente diz que é uma média que é uma média saudável. Exato. Claro que já tiveram situações extraordinárias, mas é uma média que você consegue dar De novo, é muito importante deixar isso claro, gente. Funciona como um balé. Funciona como uma orquestra onde cada movimento influencia no tempo. Então, é uma equipe que trabalha junto há muito tempo. Como eles sabem exatamente o tempo e como cada movimento deles pode colaborar para que a coisa funcione da melhor forma possível,
né? Então, até quando acontece de mudar a equipe, né, isso já faz com que o tempo aumente. Exato. Então, são pessoas que estão acostumadas a trabalhar em conjunto e que são colaborativas umas com as outras, né? Então eu falo que a gente faz isso, é um balé perfeito que acontece ali. Então a gente sempre atua para que a coisa funcione da melhor forma possível. Saudável, pessoas felizes, pessoas bem-humoradas, pessoas que estão ali atuando por uma causa, por um objetivo em comum. No final do dia, né? Com certeza. Principalmente porque elas entendem que quando elas ali terminaram o dia delas, elas contribuíram, né, para melhorar a situação dos animais na sociedade de uma forma geral. Então, isso é muito satisfatório, né? E, de novo, é um perfil, né? Sim. A pessoa escolhe estar na medicina veterinária do coletivo. Ela tem uma sensibilidade com aquilo toca o coração dela. Então, é como você falou, é muito uma questão de perfil. Sim. Né? Então, quando a gente encontra pessoas desse perfil, a gente já captura. Traz para trabalhar com a gente. Pra causa. Isso, exatamente. E Ju, aproveitando que você falou sobre esse balé, como que as pessoas podem entrar nesse balé, né? Como que vocês lidam com voluntariados, né? Principalmente médicos veterinários, estudantes, como que eles podem contribuir aí para a Ampara? Bom, a gente tem a parte de voluntariado, né, da Ampara, que, como a gente falou anteriormente, a pessoa ela pode contribuir com seu tempo, com seu expertise, né, colocando a mão na massa. Tem gente que quer ter contato com animais. Então, ela quer ir em eventos de adoção. Ela quer estar ali, interagindo, vivenciando, né? Ajudar de alguma forma. Isso, né? Exato. Na questão dos veterinários, a gente sabe que a gente tem aí uma gama de possibilidades, né? A gente tem desde, por exemplo, mutirões que acontecem dentro dos abrigos, onde pode ser feito o atendimento clínico, né? Que aí, novamente, eu falo que é um laboratório incrível. Porque ali naquele abrigo você vai ter perfis diferentes, zoonoses diferentes, situações que vão trazer um conteúdo muito rico, né, para esse veterinário. Mas ele precisa estar disposto a entrar nesse ambiente, né, a vivenciar essa experiência. Não é glamurosa. Não. Né? Não é glamurosa. Não é atrás da mesa num laboratório, num pet shop. Numa clínica. Né? Exato. Então, assim, é muito importante ter essa consciência, né? De que ali eu vou estar conhecendo a realidade como ela é. Sim. Né? E não pode ir com julgamento, eu acho. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas, de novo, é uma experiência única, é muito rico, né? O que esse profissional vai ter ali de conhecimento, de experiência, né? Questões que agreguem e contribuam para o trabalho dele no futuro, né? Eu falo que isso é impagável, né? Essa prática, ela é impagável. Então, a gente tem essas ações que acontecem dentro dos abrigos, que aí a gente faz uma parte mais clínica, que a gente não faz a castração no abrigo, a não ser que esse abrigo tenha uma clínica veterinária, porque alguns abrigos mais estruturados possuem clínicas veterinárias internas, né? Com centro cirúrgico e tal, mas é a exceção. Né? Então, muitas vezes a gente leva o ônibus com essa estrutura da clínica para que o atendimento seja feito ali, né? Então, a parte dos mutirões, a parte da clínica em si, onde a gente muitas vezes abre para que aconteçam rodízios de médicos veterinários para atuarem, participarem, sejam eles como espectadores, né, que possam observar e ver a atuação do veterinário ali na prática, ou alguns veterinários que já possuem prática e que querem somar, seja no pré-cirúrgico, seja na parte anestésica, ou seja na parte da cirurgia, ou seja mesmo no pós-operatório, que é algo que eu falo que é mais leve, né, que o pós-operatório é você estar ali acompanhando aquele animalzinho voltado à anestesia, porque eu falo que é tão maravilhoso você ver pessoas que realmente gostam de animais, porque muitas vezes você entra ali no pós-operatório e tem um veterinário embalando um filhote que tá voltando da anestesia, que tá um pouco assustado, que tá tendo, né, a gente sabe que tem... a sensibilidade. Isso, né? a sensibilidade, que é você, né, oferecer aquele aconchego, né, para que ele, quando volta, se sinta seguro e tal. Então, todos esses papéis são fundamentais, todos esses papéis são super importantes, né? Tem muitos veterinários que ajudam a gente, até, por exemplo, quando tem o evento de adoção, esse animalzinho, né, ele passou pelo protocolo básico, que é a vermifugação, as vacinas, né, que as 3 doses de vacina, né, e a questão do antipulga. Então, mas a gente sabe que muitas vezes esse animalzinho, quando ele chega na casa do tutor,
ele pode vir a manifestar algum problema de saúde, né? Então, muitas vezes a gente também dá essa assistência, esse primeiro atendimento, né? De como esse tutor deve, daqui para frente, atuar com essa vida. Né? Ele vai ter que procurar um veterinário de confiança para cuidar desse animalzinho, porque a gente também fala muito sobre isso. Não imagina que você vai levar esse animal para casa e que você não vai ter nenhum problema com ele. Não é bicho de pelúcia, né? Não é. Se você não tem essa consciência, nem leve o animal para casa. Sim. Então, de novo, é aí que cria essa relação, né? Onde, no caso, aquele veterinário, ele vai acompanhar o crescimento, acompanhar o desenvolvimento, acompanhar aquela família, acompanhar aquele animal. E que muitas vezes essa relação, de novo, é um benefício mútuo, né? Sim. Porque é uma relação de confiança. O brasileiro, ele tem essa questão de ter o animalzinho como membro da família. Então, a partir do momento que ele confia naquele médico veterinário, né? Ele confia naquela pessoa que deu a recomendação, que acabou cativando, né, aquele tutor, é fato que ele vai cuidar do animalzinho pro resto da vida. Ai, ainda bem, né? Sim, é isso que a gente espera. A gente contribui muito para que isso aconteça. Para que isso aconteça, que fique para a família mesmo. Exato. Até os últimos dias. Até os últimos dias, isso. E Ju, agora abordando um pouquinho sobre a questão que a gente falou, de nem todos os médicos veterinários, né, nem toda a classe veterinária, ser a favor desses mutirões de castração, né? O que está por trás disso e como a Ampara se distancia desse mito e talvez dessa ideia errada que as pessoas têm do mutirão. A Bia trazendo polêmica, hein? Vamos falar sobre o assunto polêmico. Então, Bia, essa é uma realidade. Quando a Ampara foi fundada, 12 anos atrás, e quando eu trabalhava lá com a Marta Giraldes no abrigo dela, ela me trazia muito essa questão do conflito entre proteção animal e classe veterinária. O que eu tinha muita dificuldade de entender, porque na minha visão, as coisas precisam andar juntas. Sim. Né? Então, a gente começou, inclusive, um diálogo bem próximo com o CRMV, com o CFMV, para a gente poder entender por que existia essa resistência, né? Primeiro, existia muito essa questão do mercado, deles entenderem que muitas vezes as ONGs e os mutirões de castração atendiam animais de tutores que poderiam financiar, que poderiam pagar por uma castração. Então, essa questão deles terem o medo da gente estar tirando um possível cliente da classe veterinária. Quando a gente começou a mostrar que onde a gente faz esses atendimentos não correspondia a essa realidade, porque, de novo, as pessoas não têm dinheiro para comprar o medicamento pós-cirúrgico. Imagina pagar cirurgia por uma castração, né? Então, a gente começou a, de novo, mostrar na prática, mostrar que a realidade, infelizmente, não funciona assim, né? Todo mundo ficaria feliz se eles tivessem condições e que eles, né, fizessem a engrenagem girar e pudessem, né, ser uma fonte de recurso para, né, enfim, fazer com que todo mundo tenha né, a recompensa ali, a remuneração pelo seu trabalho. Mas a gente começou a mostrar que essa não é uma realidade, né? Infelizmente, o Brasil, de uma forma geral, o tutor, principalmente o que vive em regiões periféricas, né, ele tem dificuldade de se manter, né, de pagar as contas dos seus filhos, as contas da sua alimentação, saúde, as contas da sua saúde, exatamente, né, que depende totalmente do SUS. Muitas vezes não tem condições de comprar um medicamento, não tem condições de comprar, enfim, algo ali para o seu filho, né, que seja importante para a sua família. Então, a gente começou a desmistificar essas questões e, novamente, convidar a classe veterinária a participar na prática e entrar nesses lugares e ver que realmente esse era mais um estigma do que é uma realidade, né? Então, eu acho que isso melhorou muito, isso evoluiu muito nesse sentido. Então, hoje eles entendem que, novamente, isso é um nicho de mercado. Né, que para os profissionais que escolhem trabalhar com medicina veterinária do coletivo, muitas vezes isso é uma opção para eles poderem viver disso, mas atuando com preço popular ou até atendimento gratuito quando eles são contratados por organizações ou pelo poder público. Então, a coisa está virando, né? A gente está mostrando que é uma oportunidade e não o contrário. E não que está tirando o cliente, né, potenciais. Competição. Não é uma competição. É um complemento, né? Perfeito, Bia. É exatamente isso. Né? E, claro,
quem observa um mutirão de castração, muitas vezes se choca sobre como a coisa é feita no sentido de agilidade. Não tem como não dizer que é um trabalho em série, tá? Não é bonito, né, de ver. Porque quando você fala, caramba, a gente está fazendo aqui, um profissional está fazendo 50 animais, né? Então, é uma coisa que é muito mecânica. Uhum. É uma coisa mecânica. Mas eu posso dizer, do lado de cá, que mesmo a gente fazendo nessa agilidade, nesse ritmo, não existe uma pessoa ali que não esteja completamente comprometida com o bem-estar daquele animal. Sim. Né? Não é por isso que o atendimento ele é feito com menos qualidade. Sim. Óbvio que nós adoraríamos fazer um exame de sangue, um eletrocardiograma, né? Entender como que aquele indivíduo poderia ter um melhor atendimento, se a anestesia fosse inalatória ao invés de injetável. Mas, de novo, gente, a gente está falando de medicina veterinária de guerra. A gente está falando sobre uma realidade de superpopulação, onde a gente precisa fazer o máximo possível de atendimentos com qualidade. E aí, obviamente, a gente tem a certificação hoje, né, do CRMV, das secretarias de saúde que acompanham esse trabalho, que veem de perto como é feito, mas a gente precisa deixar claro que não é feito como numa clínica veterinária para um animalzinho que... Tem toda aquela estrutura só para ele, né? Só para ele, que vai demorar, às vezes, 1 hora ou mais de 1 hora num único animal. Sim. Né? O nosso atendimento, o macho é feito em 5 minutos, então... muito rápido. É muito rápido, né? É super importante que as pessoas saibam diferenciar. Né? A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de saúde única, a gente está falando de uma ação massiva para conter um problema social, Sim. um problema de saúde pública. Né? É completamente diferente de você estar falando de um animal que tenha um tutor e tenha condições de ter um atendimento personalizado, que é isso que a gente desejaria, obviamente, para todos, né? Mas não condiz com a realidade, infelizmente. Então, eu digo que a gente faz o melhor possível dentro da realidade. Perfeito, Ju. Acho que não poderia ter explicado da melhor forma possível. E, Ju, infelizmente a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Falando pra caramba! Por mim, a gente ficava aqui mais Eu amei suas tempo. perguntas, achei maravilhoso, foi muito rico. Quero esse material pra gente também poder dividir, com né, certeza, Ju. Com o pessoal que nos segue. E eu acho que assim, a gente tem muito mais a falar sobre o tema, né? Como você disse, a gente ainda tá engatinhando sobre o assunto, então tem muita coisa legal pra ser falada. Muita coisa legal para a gente correlacionar, né? A gente trouxe aí um pouquinho de acumuladores, teoria do elo, zoonoses, bom, enfim, uma infinidade de assuntos importantes. Eu só posso agradecer você pela disponibilidade, por você trazer tanta riqueza assim, na discussão. Eu que agradeço demais. Pela a sua atitude, né, dessa iniciativa, né, pela Ampara existir, por todo o suporte, por vocês disponibilizarem um suporte tão amplo em relação à causa animal e principalmente à saúde única, né? E eu queria deixar esse espaço para você deixar um recado, né, para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Bia, eu amei conversar com você. Eu fiquei muito feliz assim com as perguntas, com as questões que você trouxe para que a gente pudesse conversar com a classe veterinária, né? E também desmistificar muitas questões relacionadas, né, à causa animal e à nossa atuação. De novo, a gente não está falando de um mundo ideal. Sim. A gente está falando de uma realidade muito dura, né? Não dá para romantizar. Tem acesso, né? Exato. Não dá para romantizar. Porque a gente está falando de algo um problema que precisa ser solucionado. Então, qual é a forma possível de ajudar a solucionar, né, da melhor forma? Então, eu queria muito convidar a classe veterinária a se envolver mais nas nossas temáticas, né, a se voluntariar, a participar da proteção animal, de ações de proteção animal, de procurar um abrigo na sua região, de tentar ser colaborativo com os protetores. A gente sabe que é uma classe difícil, a proteção animal, né? Que muitas vezes são pessoas muito duras, Sim. porque foram muito machucadas pela vida, que tiveram experiências muito dolorosas, né? Que não possuem apoio, que são negligenciadas de diversas formas. Então, de novo, é um entendimento de que a gente tem essa missão, sabe? De colaborar. Porque tem um juramento veterinário que eu
acho a coisa mais linda do mundo, que eu choro toda vez que eu ouvi, quando eu vou em alguma formatura, ou quando eu leio, assim, né, que é o papel que o veterinário tem, né? Sim. Eu sou só uma apaixonada, curiosa, que acaba, né, se envolvendo nessas temáticas todas, porque eu fico entendendo qual a melhor forma de protegê-los, de cuidar e de zelar pela causa que eu escolhi defender. Mas é algo tão especial, é um dom, né? É algo que eu entendo como uma responsabilidade muito grande, porque eles são ingênuos, inocentes, indefesos e que precisam, né? De voz. Exatamente, da nossa voz. Da nossa voz. Então, o meu pedido, assim, veterinários, se aproximem, veterinários, né, venham, assim, a gente estende as mãos, a gente pede ajuda, a gente pede colaboração, a gente, com toda a humildade do mundo, né, sabe que a gente tem muitas questões que precisam ser melhoradas, a proteção animal, de uma forma geral, ela, de novo, ela é muito carente, né, então, eu acho que é só soma por todos os lados, né, se a gente puder trabalhar juntos, caminhar juntos, colaborar uns com os outros, né? E também com empresas que dão esse espaço, como é o caso da Pet Love, e que incentivam ações como, né, a Ampara faz através do social, são imprescindíveis para que a gente tenha uma realidade mais justa, uma realidade ética, né, com os animais. De novo, temos um longo caminho a percorrer, mas eu sinto que as coisas estão melhorando e a gente conta com vocês para que, né, a gente consiga mudar tudo isso. Sem dúvida, Ju, e que a gente tenha cada vez notícias melhores em relação à causa animal e que a gente possa aumentar cada vez mais aí a abrangência da Ampara e de outras instituições, né? Também espero muito. Bom, de novo, obrigada. Obrigada, Bia, obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer. E agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí em toda a nossa discussão. Se quiserem acompanhar um pouco mais sobre o assunto, né, deem uma olhada no site da Ampara. Tem muita coisa legal lá, inclusive tem relatórios, né, sobre a causa animal, que eu acho que é muito importante a gente ter acesso a esses documentos. Uhum. Se voluntariem, né, entrem mais em contato com a causa animal, entrem mais em contato com a realidade. E a gente só pode desejar aí para vocês um ótimo resto de dia e que vocês acompanhem todos os nossos conteúdos originais. Obrigada. E é isso. Obrigada, foi maravilhoso.